Olá, boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal do CEFO, a Escola Legislativa da Câmara dos Deputados. Estamos dando início ao nosso live sobre a PEC, cujo tema é a PEC da Reforma Administrativa enviada pelo Executivo e que agora está em tramitação na Câmara dos Deputados. No início da semana ele não tinha falado. Eu sou a Marilene Matos, professora de Direito Administrativo e Constitucional. É uma grande alegria estar aqui participando dessa live. Agradeço essa oportunidade ao CEFO. Eu, como estudiosa de Direito Administrativo, tenho maior curiosidade de ouvir os nossos parlamentares. Essa live será feita com 2 parlamentares representativos de pontos de vista diferentes. A beleza da legislação e da atividade do parlamento é justamente a dialética, a oitiva de pontos de vista diferentes, a reflexão sobre diferentes pontos de vista. Por isso, eu peço a quem está nos acompanhando para se despir de ideias preconcebidas e ouvirem o que os nossos parlamentares, né, têm a falar. E eu passo a apresentar, então, os parlamentares que irão debater esse assunto. A gente vai ter, de um lado, o deputado Israel Batista, conhecido como Professor Israel, formado em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília e mestrando em Políticas Públicas e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Ele foi deputado distrital de 2010 a 2018 na Câmara Legislativa do DF e atuou para a aprovação da Lei Geral dos Concursos Públicos. Hoje, Israel é deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços Públicos, com presença ativa na pauta da reforma administrativa. De outro lado, do lado favorável à reforma, a gente tem o deputado Tiago Mitrô, deputado federal de primeiro mandato, eleito pelo Partido Novo de Minas Gerais. Ele é presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa e responsável nas bancadas do Novo pelas temáticas de educação, gestão pública e liberdades individuais. É líder do Livres, RAPES e Renova BR. Foi diretor executivo da Fundação Estudar e presidiu a Brasil Júniors, que é uma confederação brasileira de empresas júniores. É formado em administração pela Universidade Federal do Paraná e concluiu o programa de desenvolvimento de lideranças da Harvard Business School. Então, eu vou fazer uma breve contextualização do objeto da nossa live, que é a PEC 32, encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados. É conhecida como PEC da Reforma Administrativa. E é uma matéria que, obviamente, desperta paixões, né? Tanto em um sentido quanto no outro, desperta opiniões fortes dos espectadores. Aqui a gente, então, vai ouvir os 2 lados da questão para os nossos espectadores terem a oportunidade de se deparar com um argumento que talvez não pensou antes e amadurecer as ideias. Aqui a gente quer deixar muito claro que a Escola Legislativa da Câmara, o CEFO, ele assume uma posição neutra em relação a essa reforma. O CEFO é um centro difusor de conhecimentos e reflexões, então ele não assume partido aqui, não assume nenhuma posição favorável nem contrária à reforma. O nosso objetivo com essa live qual é? É fomentar a discussão e a reflexão quanto à matéria e oportunizar aos nossos espectadores conhecer argumentos distintos em relação à proposta. No que tange a PEC 32, que trata da reforma administrativa, muita gente pensa erroneamente que ela vai mudar apenas a situação do servidor público. É como se fosse uma PEC que trata do servidor público, mas, na verdade, a proposta do governo é de uma alteração da administração pública, do funcionamento da máquina administrativa. Então, propõe uma mudança nas contratações dos agentes públicos, na organização da administração direta e indireta dos estados, da União, do Distrito Federal e dos municípios. A proposta altera 27 trechos da Constituição, introduz 87 novos, sendo 4 artigos inteiros. As principais mudanças vão tratar, então, da contratação, da remuneração e do descremento pessoal. Vale somente para quem ingressar após a aprovação das mudanças. Aqui eu quero agradecer aos nossos parlamentares por arrumarem um tempo na agenda. Eu sei que é muito complicada a agenda parlamentar, é muito difícil, eles se dispuseram, reservaram um tempo aqui para privilegiar os nossos espectadores e mostrarem o seu trabalho em relação à reforma. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta, né, para o deputado Israel Batista. A mesma pergunta será feita para o Tiago Mitrô. Eu começo, então, pedindo que eles exponham. Toda reforma, a reforma pressupõe melhora, né? Ninguém faz uma reforma de uma casa para não melhorar, uma reforma de um apartamento para não melhorar.
Então, eu queria que os dois dessem visão no que a reforma melhora a administração pública e melhora o serviço público que é prestado à população brasileira. Então, começo passando a palavra ao deputado professor Israel para expor durante 10 a 15 minutos. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite do CEFOR para participar desse debate. Quero cumprimentar o deputado Thiago Mitrô, que tem sido um debatedor muito competente sobre esse assunto, e dizer que, na minha opinião, esse tipo de ação do CEFOR é dos mais importantes, porque nós precisamos elevar o nível dos debates que acontecem no Congresso Nacional. E muitas vezes os debates são mais acalorados, como a Marilene disse, esse tema chama muita atenção, desperta certas paixões, né? Mas a gente tenta fazer um debate mais ponderado. Eu tenho, para mim, que a proposta de reforma administrativa enviada pelo governo, que a gente chama de PEC 32 de 2020, ela não cumpre a função de melhorar o serviço público, ela é uma PEC que está apressada pela crise orçamentária do governo, pela necessidade de produzir economia, cortes nos gastos públicos. E eu não sei se essa é a melhor motivação para uma reforma administrativa. A reforma administrativa tem que ter por objetivo melhorar o atendimento à população brasileira, mas eu vejo uma proposta que pode significar um verdadeiro tiro no pé no Brasil. Primeiro, porque é uma reforma que altera profundamente a Constituição. Ela coloca, como a Marilene disse, altera 27 trechos constitucionais, acrescenta 4 artigos à Constituição, introduz 87 novos trechos. É uma reforma grande, não é uma reforma simples, né? Segundo ponto que me preocupa bastante é que o governo faz um diagnóstico de que é preciso melhorar o serviço público, e esse diagnóstico é acertado, especialmente quando falamos de municípios, porque nas pontas o serviço público não é prestado da melhor maneira, né? A gente precisa melhorar muito, mas ao mesmo tempo o governo ataca um item do serviço público brasileiro que está intimamente associado à oferta de um serviço público de qualidade, que é o item da estabilidade do servidor público. A estabilidade do servidor no Brasil foi uma conquista democrática da Carta Cidadã de 88, e quando a gente observa hoje onde nós temos boa prestação de serviço público e onde nós não temos, a gente percebe que a boa prestação de serviço público está associada a um vínculo concreto, estável, entre o servidor e o Estado. Onde nós temos um mau serviço público é onde o prefeito tem um poder discricionário exagerado para fazer nomeações, colocar pessoas em cargos de livre provimento, nomear diretores de escola, nomear professoras. Existem muitos municípios brasileiros que não fazem concurso para professor, e que as professoras elas conseguem ingressar na escola com uma carta de indicação do vereador da cidade. E é justamente nesses municípios onde nós temos uma má prestação do serviço público. Eu entendo que o Brasil precisa resolver seus problemas e precisa encarar esses problemas. E um problema estrutural que o nosso país apresenta desde a fundação é o problema do patrimonialismo. Havia uma confusão que ainda existe muito profunda entre o que é público e o que é privado. Essas duas esferas elas se confundem muito no Brasil. Isso é tradição no Brasil. E os grandes pensadores de Brasil, Marilene, enxergaram isso. E eu vejo que a Constituição de 88 foi sensível aos estudos que demonstravam que o patrimonialismo era uma doença a ser combatida. E a Constituição de 88 prescreveu um remédio contra o patrimonialismo, que é justamente a estabilidade do serviço público. Se a gente pega, eu sempre gosto de citar esses grandes autores que pensaram o Brasil de maneira profunda e que dedicaram suas vidas a refletir sobre o Brasil, como o Vitor Nunes Leal, o Sérgio Buarque de Holanda e outros, né? Eles chegam à mesma conclusão, a um ponto de convergência entre os clássicos estudiosos do Brasil, que é a questão do patrimonialismo. Então,
com o intuito de corrigir o que se chama de corporativismo, nós estamos correndo o risco de aplicar uma medida incorreta, né, que, além de não combater o corporativismo, vai restaurar a força do patrimonialismo que ainda está vivo no Brasil. Ele ainda não foi destruído, né? Então, me preocupa bastante. Para nós, a estabilidade é inegociável, é o principal erro dessa PEC, né? As argumentações de que os servidores têm um vínculo estável com o Estado e que isso é ruim para nós, elas não fazem o menor sentido. Porque o Estado não pode agir de maneira a descartar os trabalhadores justamente no momento em que eles ficam velhos. Não é assim que se faz. É por isso que a gente defende a manutenção das escolas de preparação de servidores públicos que foram retiradas pela proposta da PEC 32, são desconstitucionalizadas, né? Abrindo brecha para que estados, poderes legislativos, simplesmente não tenham uma escola de preparação, de aperfeiçoamento do serviço público. Nós entendemos que, à medida que a vida laboral do servidor avança, ele pode perder juventude, mas ganhar experiência, ele pode ocupar outras funções, e para isso as escolas são necessárias, para que ele esteja sempre sendo reciclado, né? Então, o primeiro grande erro na avaliação da Frente Parlamentar Mista de Defesa do Serviço Público é condenar a estabilidade ao fim. A estabilidade é uma conquista da democracia brasileira que permite aos servidores serem altivos diante dos caprichos da política e do monstro do patrimonialismo que sempre perseguiu o Brasil. Nós também temos uma preocupação muito grande sobre a extinção do regime jurídico único, que para nós organizou o serviço público brasileiro. Antes você fazia concurso para professor de uma universidade, você chegava na secretaria do curso e você encontrava professores com 5 vínculos diferentes. Nos preocupa o fato de que você substituiu o regime jurídico único por outras formas de regime mais vulneráveis, né? Menos sólidas, pode ser um problema também. Então, a PEC, por exemplo, não diz qual vai ser o percentual dessas contratações mais vulneráveis no montante geral do serviço público, né? A PEC ela não está muito clara sobre como vão funcionar os processos seletivos, a gente precisa ajustar isso, né? Bem, outro problema que nós percebemos na PEC 32 é que a Servir Brasil, ao analisar a PEC, ela viu que estabeleceu o princípio da subsidiariedade ao lado de outros princípios constitucionais consagrados em 88 é um exagero, é um erro, né? Fazer com que o Estado, por regra, atue em complementação à iniciativa privada, onde a iniciativa privada puder prestar o serviço, não me parece adequado, né? Quer dizer, existem funções que precisam permanecer como funções prioritariamente do Estado. O Estado precisa providenciar isso, né? Nós entendemos que alçar o princípio da subsidiariedade a um princípio constitucional é um passo para a gente desmontar o estado de bem-estar social que vinha sendo desenvolvido no Brasil por ordem constitucional. A nossa Constituição é uma Constituição social-democrata, ela não é imparcial, ela determina rumos, né? Eu vejo essa PEC como muito agressiva em muitos pontos por afrontar a coluna dorsal, a espinha dorsal da nossa Constituição, que orienta o país a buscar um estado de bem-estar social, né? Bem, nós também temos preocupação sobre a criação do vínculo de experiência, né? A gente ainda não sabe como ele vai funcionar e estão deixando isso para regulamentação, mas isso é assinar uma carta em branco, né? E também uma última preocupação para encerrar essa minha fala de impressões gerais, Marilene, que é sobre a autorização para o Poder Executivo extinguir órgãos, cargos, por meio de decreto. Aplicando essa regra ao ano de 2019, eu vejo que a gente poderia ter tido muitos problemas, né?
Teve um momento, ainda esse ano, em que um dos cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele apontou um crescimento de 593% dos incêndios no Pantanal. E isso era um dado absolutamente técnico, que é registrado por satélites, né? E o vice-presidente da República fez uma fala muito infeliz, dizendo que ele só podia ser comunista, esse cientista, e só podia ser da oposição ao governo porque ele queria colocar o governo em posição de constrangimento. E a resposta que esse cientista do INPE deu foi uma resposta muito altiva, que só é possível numa democracia sólida, em que o servidor tem estabilidade. Ele disse, com todo respeito, senhor vice-presidente, o senhor é um general de 5 estrelas, mas em ciência, quem tem 5 estrelas sou eu. O senhor me respeite. Isso só é possível num ambiente em que existe estabilidade, né? Então, é muito preocupante. Vários pontos dessa PEC precisam de um olhar atento, e é por isso que a Frente Servir Brasil tem se aberto, assim, a um debate franco com todas as forças do Congresso, especialmente à frente da reforma administrativa presidida pelo deputado Tiago. Muito obrigada, deputado professor Israel. As suas ponderações ecoam com as preocupações de uma boa parcela da sociedade, eu tenho certeza. E agora a gente vai ouvir o outro lado, vai ouvir o deputado Tiago Mitrô. Deputado, se o senhor quiser aproveitar já a fala do professor Israel e fazer, então, a sua visão das questões que ele levantou e das preocupações que ele levantou, o senhor tem a palavra agora. Perfeito, Marilene. Primeiramente, obrigado a você e ao CEFOR pelo convite de estar aqui. Mais uma vez, prazer dividir um painel com o professor Israel. Dou aqui minhas saudações aos grupos servidores que sempre acompanham as minhas lives, sempre muito educados, como a gente pode ver aqui nos comentários, né? Colocando suas considerações aí muito técnicas a respeito da minha posição aqui da PEC, mas eu estou sempre disposto aqui a debater, aprofundar e tirar as dúvidas, né, que qualquer cidadão brasileiro, qualquer servidor tenha, porque eu estou aqui eleito pelo voto do cidadão mineiro que gostaria de ver o Brasil passar por reformas. Essa é a legitimidade que eu tenho para debater a PEC da reforma administrativa e também na condição de presidente da frente parlamentar da reforma administrativa, que, junto com outros parlamentares de 11 partidos diferentes, inclusive membros de partidos de oposição, tem aí se aprofundado para oferecer uma solução técnica, né, para a administração pública brasileira, né, para a melhoria da qualidade dos serviços públicos brasileiros, que eu acho que todos aqui têm que concordar, né, que estão muito aquém do que nós gostaríamos de ter. E uma das razões para a qualidade do serviço público hoje estar aquém é porque nós temos regras que regem a administração pública brasileira que estão muito defasadas, né, que não condizem mais com as necessidades do país, que não condizem mais com a velocidade com que o mundo, a sociedade muda nesse século que nós estamos. Então, eu louvo muito dos intuitos que os legisladores, os constituintes tiveram, né, em 88 ao construir a nossa Constituição, mas é uma pena que a intenção tida por muitos não teve ali, não ecoou na realidade. Então, a gente precisa modificar, sim, a nossa Constituição para que a administração pública brasileira possa responder às necessidades do século XXI, né, e não mais às necessidades do passado, especialmente uma Constituição que foi feita olhando para trás, né, pelo medo da ditadura, pelo medo, né, ali do que aconteceu no Brasil nas décadas anteriores, ao invés de olhar para frente, no que o país precisaria para o futuro, para as próximas décadas, séculos e por aí vai. Né? Então, a PEC 32, primeiro é sempre bom deixar claro, ela não é a reforma administrativa como um todo, ela é apenas, né, uma primeira peça de inúmeras outras peças que vão ter que ser discutidas, debatidas aqui no Congresso ao longo do tempo. Então, ela mexe só em uma parte do que nós precisamos fazer para a reforma administrativa, e ainda assim, a meu ver, ela veio incompleta, né? Quando ela traz 3 principais partes, né? A primeira parte, onde fala ali do fim de privilégios e distorções que existem em determinadas carreiras do funcionalismo público. E aqui nós estamos falando de uma minoria de carreiras,
né, mas que, infelizmente, em muitos lugares, essas práticas ainda persistem. Nós temos hoje servidores que têm direito a 45, 60 dias de férias, e essa PEC busca vedar isso, a meu ver, erroneamente, só para os futuros servidores, deveria também para os atuais, assim como o professor Israel, né, lembra de quando os professores universitários tinham ali 5 vínculos diferentes e era uma bagunça, né? Se nós extinguirmos as férias, além de 30 dias, só para os futuros servidores, nós teremos professores universitários que vão ter 45 dias de férias, que é o que a lei atual diz, e nós teremos depois servidores, professores universitários, que vão ter 30 dias de férias após a aprovação dessa PEC. E eu acho que nenhum brasileiro deveria ter mais do que 30 dias de férias, né? Então, por isso, acho que regularizar para todos o fim de privilégios como esse é essencial, inclusive para membros de poder, para promotores, para juízes, todo mundo que ficou de fora tem que entrar no fim dessas distorções. Nós não podemos permitir que um servidor que comete uma infração grave seja punido com aposentadoria compulsória, como hoje são os magistrados, promotores que cometem infrações graves. Nós não podemos permitir mais aumentos só por tempo de serviço, aumentos retroativos, né? Ali, licença premium, onde já se viu isso, gente? Depois de 5 anos trabalhando, você tem direito a ter 3 meses de férias remunerada. Mas isso acabou na década de 90 no governo federal, mas na maior parte dos governos estaduais isso ainda existe, inclusive no estado de Minas Gerais, né? Então, essas práticas que já não têm mais espaço na administração pública brasileira, elas precisam acabar de uma vez por todas, para todos os servidores que ainda têm acesso, né, a essas práticas. O segundo ponto que a PEC traz, que é para dar mais flexibilidade para a administração pública e para o chefe do Poder Executivo, também vai numa direção que eu acredito que é correta, né? A extinção de um órgão público não significa o fim do serviço prestado por ele. Nós tivemos, por exemplo, no início do ano passado, a extinção da ESAF, né, a Escola Superior Fazendária, da Administração Fazendária, que foi ali fundida com a ENAP, que muito bem absorveu os cursos e os serviços oferecidos pela antiga ESAF, e hoje tem ali grandes ganhos de sinergia por tratar dentro do mesmo espaço os cursos que antes estavam e as funções que antes estavam separadas, tanto na ESAF quanto na ENAP. Então, esse ganho de sinergia é algo importante. Se eventualmente o governo, né, fizer algum corte de órgão, alguma fusão que o Congresso julgue que passou do ponto, o Congresso tem toda a legitimidade de poder fazer um decreto legislativo para reverter a decisão do Executivo. E o terceiro e último ponto que a PEC traz é que a revisão dos vínculos estabelecidos entre o servidor, né, e a administração pública também acho que vai numa direção correta e interessante. Tem melhorias a serem feitas. A Frente Parlamentar que eu presido já apresentou inúmeras emendas que nós acreditamos que devem ser incorporadas ao texto para melhorar essa parte, mas tem princípios ali importantes. O primeiro deles, contratos temporários, que hoje são só em situações emergenciais, de calamidade e exceções, a gente vê cada vez mais que a administração pública precisa estabelecer contratos temporários, porque hoje nós não temos nenhuma garantia que a necessidade de uma vaga em 2020 vai permanecer até 2050, que é quando essa vaga vai ainda existir, se nós não fizermos um contrato temporário, se fizermos um contrato ali estatutário, hoje dentro do regime jurídico único. Que garantia nós temos que essa vaga vai ser necessária em 2025? Em muitos casos, nenhuma. Que dirá em 2050? Então, a ampliação ali das vagas temporárias é muito importante. Outra emenda importante que nós fizemos, que vai contra o que acusam a PEC de ser patrimonialista, é a exigência de processo seletivo para os cargos comissionados. É o que eu faço aqui no meu gabinete. Todo mundo que eu contratei, todo mundo não, são só 7, né, porque eu não uso as regalias que os políticos em geral usam de lotear o seu gabinete. No meu são só 7 dos 25 que podem. Todos passaram por processo seletivo, fazem ali avaliação de desempenho periódica, né, para que a gente possa averiguar se estão ali fazendo aquilo que deveriam fazer na ocupação da sua vaga. A gente acha que o processo seletivo tem que acontecer para a imensa maioria dos cargos comissionados. Tiago, mas isso está falando da ilusão, não vai funcionar no Brasil. Funciona no governo de Minas, funciona no governo do Rio Grande do Sul, funciona no governo de São Paulo, funciona no governo de Ceará para determinadas vagas, funciona no governo de Pernambuco, né? Então, o que está funcionando, bons exemplos de governos de diferentes partidos,
aqui no Brasil, a gente quer que seja a prática da administração pública brasileira, justamente para acabar com práticas como rachadinha, como Guardiões do Crivella. A gente viu hoje, inclusive, mais um aí próximo do governo acusado de rachadinha. Isso não sou eu, né? Eu sou o cara do processo seletivo para todo mundo, né? E que não abre mão de técnica na hora de selecionar e manter as pessoas, né? Isso que a gente precisa fazer para boa parte aí dos cargos comissionados, se não todos, né? Como nossa emenda sugere. Tá? Então, esses pontos. E outro ponto da estabilidade, que, né, é tratado como um manto sagrado por muitos aí, que não pode ser tocado. Ora, por que não? Não pode ser tocado? Por que nós não podemos colocar esse assunto na mesa e discutir se as regras da estabilidade hoje estão adequadas ou não? O mundo inteiro está revendo suas regras de estabilidade, que no Brasil já não funcionam. Né? Hoje nós já temos 3 previsões constitucionais para um servidor poder ali, eventualmente, ser desligado do seu cargo. Né? Quais são essas 3 previsões? A primeira é se for ali condenado por um crime com a sentença transitada em julgado. A gente teve recentemente um caso de um servidor da ABIN que foi condenado ali por conta de abuso de menor, foi preso, ficou um tempo na prisão e agora foi reincorporado porque a sentença do juiz não dizia que ele tinha ali que perder o seu cargo. Né? E hoje os servidores da ABIN são obrigados a conviver com alguém que abusou de um menor e ficam constrangidos com isso. Então a gente precisa fazer a perda do cargo, né, ser ali para todo mundo condenado em crimes graves, né, como é o caso desse servidor ali que foi noticiado recentemente que teve que reintegrar os quadros da ABIN após ter cometido um crime horrível como abuso de menor. O segundo ponto que hoje a gente tem é a questão do PAD, processo administrativo disciplinar. Outro dia, ele não funciona como deveria. Outro dia eu estava conversando com servidores do judiciário que se sentem constrangidos de entrar com processo administrativo disciplinar contra os membros ali do judiciário que fazem ali assédio moral com os servidores do judiciário, porque eles sabem que não vai dar em nada, né? A punição ela não é rigorosa e depois eles vão ser perseguidos ali por esses membros do judiciário. Então a gente precisa aprimorar o PAD também para ver sim perda de cargo em casos como esse, inclusive membros de poder, quem faz assédio moral dentro do ambiente de trabalho. E a terceira previsão constitucional para a perda do cargo, que foi instituída pela emenda 19 de 1998, que é a insuficiência de desempenho, nunca foi regulamentada. Então a gente ainda não tem no serviço público, né, aqueles servidores que não apresentam as condições adequadas de desempenho, eles não são desligados. Então, primeiro a gente tem que aprimorar, sim, essas 3 condições já previstas de perda do cargo dentro do serviço público, porque hoje elas não funcionam, e cogitar incluir outras. Quais são essas outras? Obsolescência da carreira. Né? Nós temos até hoje na folha de pagamento do governo federal operador de telex, operador de videocassete, assoprador de vidro. Em algum momento se precisou disso, hoje não precisa mais, e por mais que os cargos já tenham sido extintos, o cidadão brasileiro continua pagando por essa folha de pagamento por um serviço que já há muito não é mais necessário. Mudanças demográficas também, às vezes você dimensionou a administração pública por um tamanho que a mudança demográfica da sociedade em 10, 15 anos faz com que não seja mais necessário. Você tem que ter essa flexibilidade de poder ali fazer essa mudança no tamanho da sua administração pública, sem abrir espaço para perseguição política, sem abrir espaço para perseguição individual, tudo ali dentro de um processo que vai ter validação da Casa Legislativa, que vai ter validação do Judiciário, mas a previsão legal precisa existir. Né? No ano passado, a França aprovou sua reforma administrativa, onde inseriu a possibilidade de corte de cargos por robotização, automatização de algumas carreiras. Hoje a gente contrata alguém com a tecnologia atual, daqui a 20 anos a tecnologia vai mudar, você não precisa mais daquela função. O cidadão brasileiro não tem que continuar pagando a conta por um serviço que não é mais necessário, um serviço que não é mais prestado. Isso não é desprestigiar o servidor. Aquele servidor que for se aprimorando, apresenta um bom desempenho, é promovido, faz ali novos cursos e consegue desempenhar uma nova função, ele vai ser reaproveitado. Agora, aqueles que, infelizmente, não acompanharam a evolução tecnológica da sua carreira, não tem por que 210 milhões de brasileiros continuarem pagando a conta, né, de alguém que não tem ali mais, não tem mais uma função que é necessária para a administração pública. Então, a gente precisa, sim, discutir a questão da estabilidade, com todo respeito aos servidores, com todo respeito
a quem quer discutir de forma técnica. Eu também não quero ter perseguição política, não faço nenhuma, não tenho nenhum cargo em governo, nunca recebi emenda extra para votar de acordo com o que eu acreditei, sempre votei pelo que aquilo que os meus eleitores me elegeram em 2018. Inclusive, já protocolei também, é importante falar aqui, uma indicação à mesa da Câmara para reduzir a cota e a verba parlamentar dos deputados federais, porque é absurdo o valor que hoje é destinado para os políticos nesse país. Eu também sou a favor de reduzir isso. Agora, a necessidade da gente reduzir as regalias dos políticos não diminui a necessidade da gente modernizar a administração pública brasileira, e é isso que a PEC 32 busca fazer, de forma incompleta, como eu mencionei, mas que através das emendas que nós vamos trabalhar aqui na tramitação dela na Câmara dos Deputados, a gente espera poder aprimorar o texto, dialogando com todos os agentes da sociedade que quiserem, para que a gente possa ter um texto final adequado e melhor do que esse que nós recebemos. Obrigada, deputado Thiago Vitrô, pela sua visão geral da PEC 32. Repito que a beleza do processo legislativo, em grande parte, é essa discussão e essas visões com propostas, realmente me encantam. E, nesse sentido, a quebra da estabilidade, porque a gente vai passar a ter duas carreiras de servidores. Os atuais servidores efetivos serão divididos em duas carreiras, serão servidores por prazo indeterminado e as carreiras típicas de Estado, que ainda vai ser definida em lei, né? Que serão as únicas que terão estabilidade. Então, já conhecendo a posição do deputado professor Israel, como representante da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, eu vou fazer uma pergunta para ele, para fomentar essa dialética, que é o seguinte: professor Israel, isso é uma crítica, né, que a gente ouve aí, né, nós, do direito administrativo. A estabilidade, como está hoje, ela pode ser considerada uma blindagem de maus servidores, ou seja, os mecanismos que a gente tem hoje, eles estão sendo aplicados de forma insuficiente ou deficiente em expurgar esses maus agentes dos quadros do serviço público? Eu acredito que nós tenhamos uma estabilidade incompleta. Por quê? Porque nós temos estabilidade e a Constituição determina que haja uma avaliação de desempenho. Essa estabilidade, sem a avaliação de desempenho, precisa ser corrigida. Eu sou totalmente contrário ao fim da estabilidade, mas eu acho que a gente tem que fazer a obra completa. Vamos cumprir a Constituição. E nós queremos participar da construção do texto, que vai determinar como será feita a avaliação de desempenho. Então, tem que ter estabilidade, sim. A Frente Servir Brasil entende que isso é inegociável. Pode ser até chamado de vaca sagrada. Sim, não aceitamos debater o fim da estabilidade, mas nós queremos participar da construção do que vai complementar essa estabilidade para evitar justamente aquele servidor que é uma exceção e que se encosta no colega, por exemplo, que não cumpre com as suas funções, que não tem um desempenho suficiente, né? Então, estabilidade sim, e nós queremos participar da construção desse texto sobre a avaliação de desempenho. Agora, a PEC é muito ruim. A PEC, ela cria duas categorias de servidores diferentes, quer dizer, uns servidores estáveis e outros não estáveis, né? Esses servidores estáveis, eles vão ter uma equipe que vai funcionar como um elo fraco para o desempenho do seu trabalho. Você imagina a quantidade de dados em poder de um agente administrativo da Polícia Federal, de um analista fazendário que auxilia na fiscalização. Você imagina um técnico do Ministério da Economia que tem senhas especiais, que é responsável pelo controle da dívida ativa da União, né? Imagina que quem faz o acompanhamento, a condução de licitações, gestão de contratos temporários, são servidores administrativos que estão longe de serem carreira preferencial para serem escolhidas como carreiras típicas de Estado. Esses que gerenciam contratos administrativos precisam dessa prerrogativa num país que ainda vive uma selvageria do mundo empresarial. Então, essa prerrogativa é importante. A gente sabe o tamanho das empresas que participam desses procedimentos licitatórios, o poder econômico que elas têm, a capacidade de exercer influência sobre um agente público cuja lealdade não seja direcionada para o Estado.
Não é à toa que onde você tem mais servidores indicados, você tem mais corrupção. E servidor indicado para cargo técnico, cargo executivo, não está certo. Não está certo você ter o servidor de um gabinete no Congresso Nacional, que é eminentemente político, é o reino da política, é uma coisa. Mas você ter um servidor que seja instável num órgão executivo é muito diferente. Eu acho isso perigoso. Tem um outro problema, Marilene, que me preocupa bastante, né? Há um risco concreto de que os grupos mais bem organizados acabem pressionando o Congresso Nacional para serem considerados carreiras típicas de Estado. Porque a PEC, ela diz que nós vamos definir que só as carreiras típicas de Estado vão ter estabilidade e depois ela inaugura uma guerra. Porque ela não diz quem são as carreiras típicas. Isso vai ficar para uma lei posterior. E aí nós vamos ter um desequilíbrio de forças, uma fonte de lobby poderosa em cima do Congresso Nacional, com sérios danos aos interesses da sociedade e uma dissolução do tecido social do serviço público brasileiro, uma destruição das culturas organizacionais, porque carreiras de um mesmo órgão vão começar a se digladiar. É isso que a PEC traz, é de uma irresponsabilidade imensa. Você deixar para que a gente defina posteriormente, depois de termos assinado uma carta em branco, quem serão as carreiras típicas de Estado, né? Então, para nós da Servir Brasil, a posição é clara e nítida sobre estabilidade. Ela é inegociável e nós entendemos que tanto servidores que porventura vierem a ser considerados carreiras típicas de Estado, né, devem ter estabilidade, como também os seus auxiliares técnicos, analistas, também devem estar protegidos pela estabilidade, porque é muito fácil, num país como o Brasil, você desencorajar uma atuação mais isenta de um servidor que não tenha estabilidade, o que vai desestruturar completamente o time nos órgãos públicos. Você tem parte dos servidores estáveis e outra parte não estável. Não dá, simplesmente não dá. Então, é muito, para nós, é uma questão muito importante a manutenção da estabilidade dos servidores públicos no Brasil. Perfeito, obrigada pelos esclarecimentos. Eu vou fazer mais uma provocação para o Tiago sobre estabilidade. Eu prometo que aí a gente encerra o tópico da estabilidade e passamos para outros tópicos. Por mim, eu fico aqui até 8 horas da noite, mas eu sei que os parlamentares têm uma agenda super ocupada e essa PEC, ela merece discussão. Ela tem pontos, assim, que estão gerando muita confusão na sociedade, muita perplexidade. Eu queria perguntar para o Tiago o seguinte: a regulamentação de avaliação de desempenho, ela nunca foi feita, está na Constituição. Ela não seria suficiente para expurgar o mau servidor? Aí, Tiago, eu estou te chamando de Tiago você, porque você é muito jovem. Senão eu estava te chamando de excelência. Mas excelência, Tiago Mitrou. Olha, nem se eu fosse velho eu gostaria de ser chamado de excelência, porque deputado é representante do povo. Ele não é alguém que vira deputado e sobe num pedestal e começa a se achar melhor do que ninguém. Então eu faço questão aqui no meu gabinete, todo mundo me chama de Tiago. E te agradeço muito por estar fazendo a mesma deferência aí, Marilene. Ah, que legal, que bom. Então estamos aqui nos comunicando. Eu queria te perguntar, então, Tiago, o seguinte: se essa regulamentação não seria suficiente, como você vê essa politização que com certeza vai acontecer na definição das carreiras típicas de Estado? E aí eu tenho outra questão que o pessoal me pergunta muito também, que eu sou professora de Direito Administrativo. Me perguntam o seguinte: não, beleza, na iniciativa privada, aquele cargo se tornou obsoleto, a pessoa sai, ela está trincando na empresa, ela sai, mas ela leva um bolado de FGTS. Como que você arrumaria isso em relação ao servidor público? O servidor público, ele não tem nada, né? Se ele puder ser simplesmente demitido, ele sai sem garantia, a PEC não regulamentou, não previu nada disso, né? Aí eu queria ouvir você sobre isso, para a gente encerrar esse tópico da estabilidade e passar para os outros igualmente polêmicos. Vamos lá, vou tentar ser breve aqui. Acho que sobre essa questão de ter FGTS ou não, acho que eventualmente a gente pode fazer com... isso não tem que estar na PEC, a meu ver, tá? Isso tem que estar realmente em legislação infraconstitucional, mas aqueles servidores que quiserem destinar uma parte do seu salário para um fundo
que vai ali acumulando recurso para ele receber no eventual desligamento, acho que o servidor pode optar por isso. Os trabalhadores da iniciativa privada são obrigados a fazer isso, mesmo se eles não quisessem. Eu acho isso ruim, né? Eu acho que o salário é do cidadão, e o governo acaba ali tomando parte do salário do cidadão para fazer financiamento de política pública com o FGTS. Acho que financiamento de política pública com orçamento da União, não com orçamento do trabalhador, né? Agora, se eventualmente os servidores que tiverem esse receio, quiserem fazer com que uma parte do seu salário seja investido em um fundo para ele ter acesso a essa economia no futuro, acho que é a opção do servidor. A gente pode pensar no mecanismo nessa linha. Em relação à questão se a avaliação de desempenho, a regulamentação dela é suficiente ou não, como eu mencionei, a avaliação de desempenho, insuficiência de desempenho é só alguns fatores que poderiam levar ao desligamento do servidor. Os outros são a sentença transitada em julgado de condenação, processo administrativo disciplinar e outros fatores que eu mencionei aqui, como obsolescência da carreira, como mudança demográfica, como automatização de determinados processos. Então, não acho que a avaliação de desempenho é suficiente, ela precisa ser regulamentada. Esse é um ponto que imagino que eu e o professor Israel concordamos. Agora, ela não resolve a questão da estabilidade. Só um ponto claro aqui, eu não defendo, hora nenhuma, o fim da estabilidade. Eu sei que todo servidor não tem a estabilidade como um privilégio, tem a estabilidade como proteção do interesse público para não correr o risco de ser coagido a tomar uma decisão que vá contra o interesse público. Nós não estamos falando aqui de acabar a estabilidade para todos, nós estamos falando de ter regras que funcionem para o fim da estabilidade em casos específicos, né? Porque hoje você não tem ali um incentivo à ineficiência, o jeito que está hoje, né? Além de ser um incentivo ali para que o Estado só aumente de tamanho, aumente o seu peso no cidadão e nunca retroaja, dando mais liberdade ali para a sociedade ali prevalecer. Então, acho que a estabilidade ela pode e deve, sim, ser discutida sem permitir perseguição política, sem permitir perseguição individual, mas com critérios técnicos para ver, sim, redimensionamento da administração pública e desligamento de servidores específicos que cometerem infrações, forem condenados na justiça ou tiverem desempenho insuficiente. Perfeito, satisfeito. Eu acho que, quanto à estabilidade, a gente encerra aqui e os deputados das duas frentes expressaram muito bem como pensam e o que cada frente defende. Eu queria passar para um outro ponto polêmico também, que foi mencionado até por vocês, que é o sistema de seleção, né? A gente teria que, agora, uma terceira etapa, que seria a tal da etapa da experiência. Então, o servidor faz o concurso, ele passa, é aprovado, aí ele começa um período de experiência, inclusive para as carreiras tipo do Estado. Nesse período de experiência, só vão ser efetivados mais bem avaliados. Então, o que eu ouço de crítica e de elogio? Porque eu vou passar para a visão dos dois. Em termos de crítica, eu ouço o seguinte: isso vai gerar um subjetivismo, né? Eu não gostei, não fui com a cara desse fulano aqui, não. Aliás, essa pessoa aqui, ela produziu bem até demais, vai ser meu concorrente. Eu não vou efetivar ela, porque ela vai tomar o meu lugar. Ou, essa mulher é muito bonita aqui, não quero ela não, ou muito feia, enfim. É um sem número de subjetivismo. Esse é o ponto negativo que eu ouço das pessoas que me perguntam. Ponto positivo, em favor desse novo período de experiência. Hoje tem uma crítica seguinte: aquele concurseiro, ele foi treinado para passar em concurso, ele estudou, decorou questões, fez aí todos os cursinhos da cidade, e aí, quando ele entra, ele é muito bom, porque ele foi treinado, ele é treinado em fazer prova, mas quando ele começa a trabalhar, ele não demonstra aptidão para o cargo público, ele não demonstra interesse, é aquela pessoa que, ai meu Deus, passou, o que eu faço com ela agora, né? Então, eu queria ouvir de cada um de vocês sobre isso, começando com o professor Israel. Bem, nós temos uma preocupação com esse vínculo de experiência, viu, Marilene? Primeiro porque as regras têm que ser muito claras sobre isso, porque senão o Estado abre 20 vagas, né, contrata 200 por 2 anos, já com a intenção de demitir 180 depois de 2 anos, e ficar repetindo isso para ter uma mão de obra com vínculo não concreto, né?
Isso não pode acontecer, isso a gente não vai aceitar, né? Eu concordo que o nosso estágio probatório precisa de melhorias, né? Especialmente na minha área, que é a área de educação. Eu vejo que é apenas pro forma, isso eu concordo, nós temos essa visão em comum, né? Com a frente do deputado Thiago Mitrô, que tem que aperfeiçoar essa fase, né? Porque senão você tem aquele concurseiro profissional que não tem, como eu posso dizer, um talento, uma vocação para aquele posto, né? Isso na minha área, que é de professor, é imperdoável. O professor precisa ter uma vocação, e essa vocação tem que ser testada no estágio probatório, digamos assim, né? Agora, esse vínculo que estão criando ainda não está muito bem explicado para nós, né? A PEC deixou muita coisa em aberto sobre ele. Me preocupa, por exemplo, o fato da gente contratar aí um delegado no vínculo de experiência por 2 anos. Oficialmente ele é um delegado, né? Então, nesse período de 2 anos, ele vai agir como delegado, mas como os outros delegados que têm já a estabilidade vão se relacionar com ele ali? Depois desses 2 anos, ele vai sair do serviço público, vai ter uma quarentena, ele vai ter tido acesso a todos aqueles processos. Então, eu acho que está muito nublada essa questão ainda, né? A gente compreende uma necessidade de melhorar esse período de entrada do servidor no serviço público, né? Precisa ser melhor esse estágio inicial, mas eu não sei se essa solução do vínculo de experiência está sendo a melhor, não. Também a gente corre o risco, Marilene, de contratar o estagiário mais caro do mundo, né? Porque ele é um servidor, ele vai receber o provento de um servidor daquele cargo e depois de 2 anos ele é afastado. Então, essas são as minhas preocupações essenciais. O Estado usar isso para ter uma mão de obra mais barata e mais dispensável, porque é isso que a gente está vendo, né? O Estado usar isso de maneira irresponsável, que permita que muitas pessoas tenham acesso a informações do serviço público e depois saiam com esses 2 anos, e também a forma de avaliação, né, desse vínculo de experiência. Quem vai avaliar, como vai ser avaliado, vai haver espaço para decisões meramente discricionárias? Então, isso me preocupa um pouco. Deputado Thiago Mitrô. Thiago, você tem a palavra. Bom, eu acho que várias dessas preocupações que o professor Israel traz são super válidas e elas deveriam já existir, porque o estágio probatório também não garante a perpetuação do servidor. Então, esse mesmo delegado que poderia ser desligado no vínculo de experiência, hoje, teoricamente, ele pode ser desligado no estágio probatório. Mas por que hoje não tem essa preocupação? Porque o estágio probatório não funciona. Os dados do governo federal mostram que 99,6% ou 99,7%, se não me engano, dos servidores que entram no concurso são aprovados no estágio probatório, que é meramente protocolar em inúmeros casos. Tem lugares onde há uma comissão do estágio probatório adequada, que faz uma avaliação adequada? Tem, mas infelizmente são exceção aqui no Brasil. Então, o que a gente precisa fazer, nós já apresentamos emendas para melhorar a proposta do vínculo de experiência também. Eu concordo que ela é passível, sim, de melhorias, mas a gente não pode aceitar, primeiro, que o concurso não avalie as competências adequadas para o exercício da função. Nós temos condições de implementar etapas do concurso que fazem com que você consiga avaliar as competências necessárias para a função, e, por outro lado, a gente precisa que nesses 3 anos de estágio probatório sejam feitas avaliações periódicas que de fato avaliem e acabem ali por indicar continuidade no serviço público somente daqueles servidores que demonstraram estar aptos para a função e não para todos, como acaba acontecendo hoje. Então, acho que é mais um ponto para a gente aprimorar aqui na tramitação da Câmara, mas o que eu tenho certeza é que a gente não pode deixar o estágio probatório continuar sendo meramente protocolar, como infelizmente é hoje. O deputado Thiago, ele tem um compromisso. Me permite uma última pergunta para os dois, assim, respondendo bem brevemente? Tá bom, rapidinho dá. Vamos tentar. Peço desculpas, mas foi o horário que a gente tinha combinado. Ele responder. Porque ele tem um compromisso, por isso, gente.
Mas vamos lá, é um ponto bastante polêmico, que eu ouço muitas críticas também, elogios e críticas, porque essa reforma a gente ouve elogios e críticas. Não sei se em igual proporção, mas numa proporção razoável de um e do outro lado. Uma das críticas é o seguinte, é a possibilidade de que cargos comissionados, ou seja, precários, possam desempenhar atribuições técnicas. Hoje, como que funciona? Hoje a FC ela é privativa do servidor efetivo, né? A FC deixaria de existir, passaria a ver o cargo de liderança e gerenciamento, algo assim. E a nomenclatura muda, mas é mais ou menos a mesma coisa. Só que ela passaria a permitir o exercício de funções técnicas. Então, as pessoas ligam e falam assim, ué, e um fiscal, né? Um fiscal contratado de natureza precária, como que vai se dar essa isenção dele? Ele vai poder realmente autuar aquela empresa, que é a empresa do primo, do prefeito, do governador? Esse tipo de situação que, infelizmente, na prática da administração no Brasil, não são tão raras, né? E aí, do outro lado, do lado do elogio, é o seguinte, isso vai permitir uma maior agilidade da administração pública. A administração pública vai poder realmente ser gerencial, né? A gente vai poder ter aqueles executivos que façam, aconteçam, aquele, assim, top de linha. Então, esses são os elogios, essas são as críticas à possibilidade de função comissionada exercer, desempenhar atribuições técnicas. Aí eu queria ouvir, então, o Tiago Mitrô e o Israel Batista sobre isso, professor Israel. Pode começar com o Tiago Mitrô, já que ele está no compromisso. Apressado. Não, vamos lá. Peço desculpas por ter que sair, mas como a gente tinha combinado de começar às 15 e terminar às 16, eu acabei programando um outro compromisso agora às 16. Mas, bom, em relação a esse ponto, acho que essa questão que fala, vai contratar um fiscal para atuar alguém como cargo comissionado, essa é uma extrapolação que eu não encontro ali embasamento na realidade, né? Essa é uma carreira que você já tem estruturada através de concursos públicos e eles vão continuar fazendo. Agora, vou dar um exemplo. Esses dias eu estava visitando um determinado órgão que me falaram, aqui a gente precisava muito de um cientista de dados, né, porque a gente está cada vez mais lidando com bases de dados muito complexas, cada vez mais você tem ali decisões baseadas em números, isso é corretíssimo, e não tenho dentro do meu corpo efetivo aqui nessa secretaria um cientista de dados que eu possa utilizar. Então eu peguei um cargo comissionado, fiz um processo seletivo e hoje tenho aqui, né, um cientista de dados trabalhando num cargo comissionado, desempenhando um bom papel, né? Ou um outro caso, quando preciso de um estatístico, também já visitei, né, órgãos que falaram, não, eu preciso agora de um estatístico, e foi ali, alocaram um estatístico através de um cargo comissionado. Aqui mesmo, na liderança do Novo, eu tenho, por exemplo, uma assessora de imprensa, que é um cargo técnico, que foi selecionada via processo seletivo, ocupa um cargo comissionado, o videomaker foi igual, o fotógrafo idem, né? Então, já é realidade ali você ter destinação de cargos comissionados para funções técnicas. Agora, a pergunta se eu faço a gente vai continuar fazendo com que a realidade hoje, que não é mais refletida na nossa legislação, né, que nós possamos atualizar a legislação para refletir a realidade, ou vamos continuar escondendo que esses exemplos que eu dei aqui existem, né? Eu prefiro atualizar a legislação do que esconder a realidade, porque ela vai bater a porta mais cedo ou mais tarde. E então não é delegado de polícia que vai ser contratado com cargo comissionado, não é o diplomata que vai ser contratado com cargo comissionado, não é o auditor fiscal, né? São funções técnicas que não têm necessidade, às vezes, de permanência nessa função por tempo indeterminado, né? E que você, às vezes, precisa só de um cargo específico, uma pessoa específica em todo o setor, que um cargo comissionado pode ocupar. E volto a relembrar a emenda que eu apresentei, não sei se o professor Israel já assinou, mas vou mandar para ele novamente se não tiver assinado ainda, para ter exigência de processo seletivo para cargo comissionado, para que a gente possa reduzir muito o espaço para a indicação política, até eliminar espaço para a indicação política através desses cargos, que o que eu concordo não pode continuar existindo do jeito que está hoje. Só uma perguntinha, Tiago. Essa seleção ela seria como se fosse um concurso para o cargo comissionado? É um processo seletivo simplificado. É o que eu comentei, que hoje o governo de Minas, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Ceará, Pernambuco já fazem para inúmeras vagas, né? Abre-se um processo seletivo, né? As pessoas se inscrevem, tem ali um edital com os requisitos para ocupar essa vaga, feita etapas de seleção que buscam identificar essas competências na etapa de seleção.
e depois passa para o gestor ali uma lista curta com os 2, 3, 5 melhores candidatos para que ele tome a decisão, né, de qual que deve ser o que ocupa essa posição. Convido aqui quem está assistindo e que não conhece ainda, entra no site Transforma Minas, digita Transforma Minas no Google, vocês vão cair na página do governo de Minas, que tem processo com todas as vagas disponíveis para processo seletivo dos cargos comissionados. E algo que acontece em Minas é que, em determinadas funções, a maior parte dos servidores selecionados para esses cargos comissionados, a maior parte das pessoas selecionadas para esses cargos comissionados são servidores efetivos, né? Porque eles, quando conhecem muito bem da função, desempenham melhor no processo e passam a ocupar essas funções aí de maior destaque por mérito e não por indicação política. Afinal de contas, a gente também sabe, não vamos enganar ninguém aqui, que existem servidores efetivos que atuam politicamente para ter cargos de maior ali relevância, né? Então, acho que a seleção é sempre, de forma objetiva, a melhor forma de você acabar com indicação política. Gente, como é que a gente faz? A gente libera o Tiago ouve ainda a fala do deputado Israel, como vai ser? Tiago, eu te convido já para uma segunda rodada, olha aqui. Eu vou ficar ouvindo aqui, já entrando na outra, não sei nem se o professor Israel vai participar dessa outra, que é um evento de uma fundação que nós dois, vira e mexe, participamos, mas talvez eu também tenha que entrar. Mas eu ouço a última resposta. A reforma ainda vai dar pano para manga, ainda vai tramitar, a gente sabe que é um procedimento mais demorado do que uma lei ordinária, né? Com um quórum diferenciado, em 2 turnos, etc. Então, a gente poderia, já fica o convite já para uma segunda rodada, e aí eu já passo para o professor Israel para a gente falar sobre essa questão da seleção do cargo em comissão para funções, atribuições de natureza técnica, a visão dele. Eu penso que um país bem organizado, ele divide os cargos que são técnicos, os cargos que são de livre provimento de maneira inteligente. Nós não podemos ser tecnocratas, porque o império da técnica levou ao nazifascismo. Então, o império da técnica é ruim. E o império da política também é ruim. O que a gente precisa é de um equilíbrio. Cargos políticos devem ser preenchidos politicamente. E eu tenho muita preocupação com qualquer discurso que criminalize a atividade política. Eu sou extremamente orgulhoso de fazer política, e política não é técnica. Política é política. Nós vivemos num país com 12 milhões de analfabetos que precisam estar representados pela política, né? Agora, a gente não pode ter essas pessoas que são cidadãos brasileiros ocupando cargos técnicos para os quais elas não estejam preparadas. Então, Tiago, cargo técnico é técnico, cargo político é político e deve ser orgulhosamente preenchido politicamente. É assim que eu penso. Agora, para os estados, Poder Executivo, eu vou ler essa sua emenda aí, porque me soa bem o que você falou, me parece bom, né? Agora, eu tenho aqui uma visão de defesa da política. Política é fundamental. É com a política que a gente acaba com as guerras e resolve os nossos problemas. É política que vai resolver para esse país. O resto é um discurso de criminalização perigoso que nos levou a um governo de extrema-direita que nos envergonha perante o mundo. Essa é a minha posição. Bem, então, eu acredito que essa questão dos cargos que estão sendo alterados, ela é uma tentativa, né? Ela tem o objetivo de retirar muitas atribuições que hoje são dos servidores, né? Os atuais e futuros servidores vão ser atingidos por essa PEC, embora o governo esteja dizendo que os atuais servidores não vão ser atingidos. É bom que ponham as barbas de molho, inclusive porque a mobilização dos servidores públicos brasileiros é muito fraca, né? Eu estou nos debates e às vezes a gente está levantando as questões, quem mais se mobiliza são os concurseiros. Os servidores pouco se mobilizam. Isso me irrita bastante, porque nós estamos chamando para o debate. A sociedade inteira tem que participar desse debate. Então, os cargos em comissão, os cargos de função de confiança, que hoje, por lei, são ocupados prioritariamente por servidores de carreira, né? Eles podem ficar ameaçados pelo texto atual da PEC 32, né? Então,
eles sendo transformados em cargos de liderança e assessoramento, com autorização para que assumam funções técnicas, estratégicas, gerenciais, semelhantes, inclusive, às funções das carreiras típicas de Estado, né, por um vínculo de prazo indeterminado, pode diminuir o espaço de participação dos servidores concursados nesses cargos. Então, a gente está analisando essa parte da PEC com muita atenção, para ver se é isso mesmo, ou se o texto não permitiria isso. Inclusive, estamos em debate com a frente do Tiago, as equipes técnicas têm se reunido, acho isso fundamental. A gente briga, mas também se entende, isso é essencial, né, no debate político. Mas, Tiago, eu estou com essa preocupação, sim, de que essa alteração dos cargos de liderança, dos cargos de confiança para os cargos de liderança, possa diminuir essa regra que a gente tem hoje, inclusive nos estados e municípios, de que um percentual, se não me engano, 50%, tem que ser ocupado por servidor estável e concursado. Eu, na minha experiência na administração pública, quando nomeei para cargo de confiança servidores concursados, eu tive melhores resultados na minha administração, né? Então, enfim, eu vejo com preocupação. Eu estou bem recalcitrante, estou muito com o pé atrás em relação a isso aqui, mas ainda está em debate. Tiago, seu compromisso já começou? Posso te fazer mais uma pergunta? Vou colocar uma bola de ferro. Gente, eu peço mil desculpas, assim, mas já estou com a corda no pescoço. Eu acho que me comprometo a voltar uma próxima ocasião. O professor Israel sabe, eu tenho me disponibilizado para todos os debates que eu participo, mas infelizmente a agenda aqui precisa ser cumprida e meu outro compromisso já começou. E eu já estou bem atrasado. Então, fico aqui, eu deixo já meu abraço a todos. Obrigado, Marilene e Sefor, pelo convite, professor Israel, pelo debate sempre cordial. E conto com vocês em uma outra oportunidade, com mais tempo previsto, a gente continuar o debate. Ai, gente, estou para chorar, porque realmente a vontade era que continuasse o debate, que minhas perguntas estão aqui, ó. Tem umas 10 páginas aqui, mas os parlamentares eles já se dispuseram a participar de uma segunda rodada. E aí a gente vê a beleza da discussão, né? Não importa aqui o que você acredita ou não acredita, você tem que ouvir o ponto de vista. O direito é isso, a civilização pressupõe isso, é a tolerância, a diversidade, com pontos de vista diferentes do que você acredita, ou porque às vezes você muda de ideia, por que não, né? E aí, então, o deputado Tiago me trouxe, despediu, eu vou passar para o deputado professor Israel para as considerações finais. Infelizmente, teremos que encerrar mesmo. Está mudo. Tiago, é sempre bom debater com você, deputado, obrigado. Eu sei que você está corrido aí, eu só vou ter que entrar daqui mais 5 minutinhos. Eu quero agradecer, Mari, pelo convite, dizer que sempre que vocês precisarem, a gente vem fazer esse debate, que a gente é muito estudioso, essa é uma característica nossa, que eu encontrei também no Tiago Mitroga. A gente gosta de estudar, de se debruçar, de pesquisar, de avaliar, de olhar as questões. E isso é importante no Congresso. O Congresso tem que ter qualidade no debate, né? E aí a gente criou alguns mecanismos de comunicação, Marilene, para o pessoal entrar em contato conosco. Então a gente fez um WhatsApp da Servir Brasil, tá? Se você tem dúvida, manda oi para esse WhatsApp que alguém vai começar a conversar com você. É o 61 98 194 4521. 61 98 194 4521. Tem as nossas redes também, a minha rede, eu estou tirando dúvidas, é @profisrael, está no Instagram, no Twitter, no Facebook, @profisrael. E tem uma equipe também para conduzir o Tira Dúvidas nas redes da Frente Servir Brasil. Então, a Frente Servir Brasil está no @Servir Brasil. Marilene, obrigado, bela entrevista, ótimo debate, viu? Muito obrigada, deputado. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.